Muito bem, este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate a questão econômica, que os impactos das decisões do governo, as altas dos impostos e como reverter essa situação de crise, inclusive no ambiente familiar. Os nossos convidados, o professor Wesley de Brito, ele é economista, mestre em desenvolvimento regional, e o Jurilândia Aragão, empresário, presidente da Acisa. Narciso Mendes começa esse terceiro bloco. Meu pai, doutor Wesley, meu pai dizia, e para mim a minha fonte de sabedoria era meu pai, viu? Ele me dizia que a economia é um assunto tão complicado, e mais complicado ele tornou-se quando foi introduzido na discussão dos assuntos econômicos a própria linguagem dos economês. Ele dizia que... E só ele entende. Ele dizia que era bom quando a inflação era chamada de caristia, quando o superávit era chamado de lucro, déficit era chamado de prejuízo, e assim sucessivamente. Pelo menos era mais claro, né? Era mais claro, você entendia. Agora, o Jurilândia, você falou ainda agora, passando um assunto interessante. Em economia, quando a gente fala, você citou aí a China. Para 99% dos brasileiros, vai dizer, o que é que tem Brasil e China? Ora, tudo. Ora, quem salvou, quem elevou a situação econômica do Brasil dos últimos 10 anos foi a China. De meio mundo, né, Narciso, na verdade. Mas o Brasil, com muita comprando a preço de ouro tudo que nós produzíamos. Notadamente alimentos. Né? Notadamente, produto do agronegócio, soja em particular, e minério de ferro. Que querem proibir. Só para você ter uma ideia, Juliano, o ano passado, o Brasil bateu recorde de exportação para a China. Só que o faturamento, dado o preço, a diminuição do preço, foi só de 70%. Outro indicador importantíssimo, que o único positivo que ainda resta da nossa estrutura econômico-financeira é os tais 300 bilhões que nós temos de reserva cambial. Que diferencia dos outras crises que a gente vivia. Mas isso é outra ficção. Porque nós estamos com esses depósitos, esses 300 bilhões, porque nós estamos pagando juros de 32,5% ao ano aos especuladores internacionais. A presidente do FED, do Banco Central-Americano, promete que a partir do mês que vem já começa a aumentar a taxa de juro americano. Quando isso acontecer, aí vai drenar os recursos da nossa zona. Por isso que cada vez mais, Jurilândia, eu me conscientizo quanto extensa vai ser a nossa crise. E ainda pelo meio vem a hipocrisia política. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que os 5.565 municípios do Brasil estão todos falidos. Os estados estão todos falidos. A União, igualmente. Mas o ano que vem a gente vai ter uma eleição. Eu vou lhe garantir que em cada município vai ter no mínimo 2 candidatos dizendo como vai salvar o seu município. Não deixa de ser um otimismo. Eu vou não. Mas vai dar soluções que o Cunha está dando, como é que ele tem o dinheiro lá fora. Tá certo. A mesma condição. Então, doutor Wesley, ou nós começamos, você ainda agora também falou sobre a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher resolveu o problema da crise que ela encontrou a Inglaterra naquele tempo, porque quando chegaram as corporações e os sindicatos para falar com ela, ela disse, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não sou governador de vocês, sou governador de toda a sociedade. Eu não tenho que estar negociando de forma seletiva. E aqui no Brasil, nós não temos estadistas, nem o outro grande problema. Nem candidato a estadista para fazer o que a Margaret fez com a Inglaterra, que antes tinha feito isto Xuxa, que fez Reagan nos Estados Unidos, que diga, eu vou prometer sangue, suor e lágrima. Aqui só se promete salário alto, seguros, bolsas e assim sucessivamente. Mas eu insisto numa pergunta, Wesley, que eu venho tentando cobrar desde o início. A grande maioria dos teus colegas economistas, eles preveem
até 10 anos para a recuperação dessa crise. Você, pessoalmente, comunga dessa ideia? Olha, quando nós vamos fazer uma análise, chamada análise de impacto, nós utilizamos ainda bem hoje softwares para isso, né? Conseguimos colocar variáveis que influenciam na economia, nesses programas, e analisamos esse impacto, né? Então, dessa forma, eles conseguem prever mais ou menos em quanto período de tempo isso vai acontecer, certo? O grande problema é que variáveis como, por exemplo, política, que não dá para mensurar, não dá para você colocar lá. Mensurar entendeu? o impacto. É impossível. Crise política, coloca esse Colocar número. no liquidificador. Não dá para colocar. Então, assim, você espera, você faz análise do impacto, vê a simulação, vê como é que fica no mundo real. É assim que o pessoal do Banco Central, o Ministério da Fazenda trabalha. Muda a variável, vê como vai ficar. Então, assim, eles colocam 10 anos, mais ou menos quando uma pessoa ela é acometida de, por exemplo, um câncer, e aí eles colocam, assim, uma data muito fora da realidade, que é para se acontecer antes ou se acontecer depois, porque melhorou mesmo, né? Mas, na minha opinião, eu não vejo, por enquanto, eu vejo que está caminhando, mas eu não sei quando vai acelerar. Eu, sinceramente, dos meus amigos que eu tenho, dos jornalistas, economistas, né, jornalistas economistas e estudiosos, eles veem uma situação boa, mas não veem horizonte para isso. Por isso que eles colocam 10 anos. Quem tem por volta de 30 anos, mais ou menos, sabe o que é inflação, né? Sentiu na pele isso. E a população, claro, se preocupa. Nós temos que temê-la ainda? Olha, a hiperinflação, como aconteceu no período Collor, eu não visualizo mais isso, ok? Porque, assim, nós temos um controle muito melhor que nós temos dos preços do que tínhamos naquele período de tempo. Os comerciantes, a parte comercial, eles ainda estão tendo, digamos assim, uma certa cautela em fechar os seus negócios, né? Na verdade, nós temos que começarmos a nos preocupar quando chegar no período quando o preço está subindo, mas quando os preços começarem efetivamente a baixar de vez. Por que isso? Porque aí nós vamos nos defrontar com uma situação chamada deflação. Deflação é pior do que inflação. Porque se você tem preços muito baixos, significa que a pessoa que está comerciando está querendo se livrar dos produtos, de certa forma, e dessa forma, se ela está se livrando do negócio, é menos emprego. E aí você fica num círculo vicioso de preço baixo, perda de emprego, a pessoa não tem um emprego, não tem onde comprar, o cara não tem para quem vender, baixa o preço e assim vai fechando. Entendi. O que aconteceu recentemente no Japão, né? Exatamente, a deflação. Então, assim, a inflação que nós estamos tendo ainda não chegou no ponto... 2 dígitos é preocupante, realmente é preocupante. Mas não ao ponto de que o brasileiro perca completamente o seu poder aquisitivo, como está acontecendo agora na Venezuela, em que uma batata frita do McDonald's está custando incríveis R$435, que lá é dólar, né? Não chegamos ainda a esse ponto. Contudo, é de se ficar em cautela. Ou seja, nós estamos no meio da noite, há inimigos à espreita, não dá para dormir, temos que ficar acordado. Até porque a economia brasileira é bem diferente da economia venezuelana, a indústria brasileira também. Só que esse boom da Venezuela, ela aconteceu mais ou menos como, não igual ao Brasil, mas no sentido de que foi aos poucos, sem perceber, mais ou menos você tentar matar um sapo na água fervendo. Ele fica lá, a água borbulhando, ele morre lá dentro, mas ele não sai da água quente. Da Venezuela, para essa situação que eles estão hoje, foi necessário menos do que 2 anos para... De repente... Mas a grande riqueza da Venezuela era por isso que eu brigo petróleo. Com papel higiênico. E o petróleo caiu estupidamente, e além dos desacertos da economia interna. É verdade. Né? Entre outras situações, mais basicamente políticas, né, que houve dentro daquele país. Então, assim, por enquanto, eu diria que a preocupação não seria tão grande, porque... dá ainda para comprar a cesta básica, de acordo Professor, uma outra dúvida, que eu não vou deixar passar de jeito nenhum. Como é que o Osmir acabou de tocar nessa questão, o petróleo teve uma queda
muito grande no mercado internacional e a nossa gasolina só aumenta. Por que isso acontece, professor? Geração de caixa, simplesmente isso. Esse escândalo, o grande problema do nosso país é essa bendita cultural que é a corrupção. Ela já virou algo cultural a gente, estupidamente, mas infelizmente está impregnado. E a Petrobras, que vivia de maquiagem, foi exposta, está nua. E no mundo inteiro, né, hoje a nossa gasolina está entre as mais caras do mundo. Petrobras, devido às perdas que eles tiveram no decorrer de todos esses anos, nos últimos 8 anos, de perdas e perdas e perdas e perdas e perdas, ela precisa gerar caixa. O Brasil é um país continental. Então, qual é o melhor lugar para isso do que gerar caixa, e caixa rápido e muito dinheiro, do que no nosso país? Então, existe uma expectativa, só para encerrar, de que ano que vem, que a nossa gasolina ela chegue, não dizendo que vai estar, mas que a expectativa é que chegue até a 4,60. O Arquibaldo, eu fui colega, de um cidadão chamado Roberto Campos, colega de bancada na Constituinte. E o Roberto Campos dizia que a maior preocupação que ele tinha é que o capitalismo brasileiro foi condenado antes de nascer, antes de ser implantado. A sua resposta... Ele dizia que o Brasil nunca foi um país liberal. Nunca teve uma política liberal. Aí, eu quero responder a você, embora que eu não estou aqui para responder suas perguntas. Eu estou aqui para fazer perguntas. Não, e debater as perguntas. Foi muito interessante a sua pergunta. Por que é que o petróleo caiu de $100 e está em 40 e aqui o preço está aumentando? A resposta é a mais simples possível. É porque também, quando ele subiu de 20 para 120, também não aumentou. É porque o Estado brasileiro é o primeiro agressor do próprio regime capitalista. Então, era para o petróleo ter subido quando estava subindo o preço internacional e baixar. Então, nós estamos fazendo tudo o inverso. Agora, como eu acho que já está perto de terminar, uma piadazinha. Um cidadão, um senhor já de idade, é internado e está passando muito mal. A esposa vai visitar, o médico diz: como é que está meu marido? Está melhorando. No outro dia o filho ia, e aí? Está melhorando. No outro genro, no outros netos. Aí num péssimo dia o velho morre. Aí vai a família inteira, diz: doutor, como é que isso pode dizer? O meu pai, meu tio, meu avô morreu bem melhorado. Então, o que eu acho que nós precisamos, a economia brasileira, ela vai ter que melhorar. Pronto, aí é o seguinte, ela vai ter. Obrigatoriedade. É uma obrigação de melhorar. Mas ela, para melhorar... Vai ter que piorar um pouco. Vai ter que piorar um pouco. E ter que piorar um pouco... Espero que ela não morra, né? Também. Não. Aí o médico... Aí é que nós precisamos do médico para não deixar ela morrer. Olha, a dose não pode virar veneno. A dose do veneno. O que acontece é o seguinte, é que nosso país ou entende que ele só pode gastar o que pode. Fiéis. Vamos voltar novamente. Voltar ao fiéis? Eu vou... Fiéis. Voltar aos programas sociais. Ao gasto disso. Quando foi instituído o fiéis, o governo não era para ter dito nunca. A porteira está aberta para quem quiser. Escancarada. 500, começa com 100 mil e o Estado pode bancar até 200 mil. Aí começou com 100 mil, com 4 anos, tinha 2 milhões. Tinha que disciplinar os programas sociais, não é, Narciso? Tinha que disciplinar. E além de disciplinar os programas sociais, eles ser executados sob rígido controle para ter o custo-benefício. E capacidade de quem os administra. Porque sempre está atrás de uma administração alguém que não tem capacidade. Só concluindo, Osmir. Uma pergunta para ti. Para você ter uma ideia, o Ministério da Educação tem um departamento só chamado Avaliação de Cursos. Se este
departamento do Ministério da Educação fosse verificar a qualidade das faculdades que ele está financiando, no mínimo 70% delas seriam fechadas. Então, se o aluno chega mal preparado, vai fazer um curso superior numa escola que não presta, qual é a qualidade do doutor que nós estamos formando? Aliás, disse que tinha algumas fechadas que reabriram por causa do FIES. Só um minuto, eu queria fazer uma pergunta para o Pois não, Grande. por favor. Esse lado você vê que está falando muito. Está mais, falando né? muito, pois é, vamos lá. César diria, aquele lado de lá, né? Então eu queria saber o seguinte, como é que o nosso comércio está se preparando, deixando de lado a questão religiosa, para o Natal deste ano? Está otimista? Não, religiosa, tá. Então, Deixando a religiosidade eu do não lado. vejo nenhum otimismo. Tá? Todo mundo, todo o comércio está trabalhando com muita cautela, consciente de que não vai haver um aumento significativo em comparação ao ano passado. Está se esperando que, pelo menos, o que aconteceu ano passado volte a repetir. Mesmo percentual. Mesmo percentual. Mas todo mundo sabe que o nível de endividamento da população está muito grande. E dentro do que a gente já comentou aqui, a população hoje está mais esclarecida. Ela tem os elementos e hoje ela está querendo, ela está pagando. Ela está pagando juros e os juros tiveram um aumento significativo. Então ela vai priorizar, como qualquer sensato, equilibrado priorizaria, pagar as suas contas. Fazer, e está todo mundo repetindo, dizendo, faça isso. E faça o mínimo de contas futuras. Empréstimos, financeira, banco, porque hoje a coisa mais fácil do mundo é fazer empréstimo. Você joga o cartão na máquina, a máquina já faz tudo, já manda o dinheiro para você, só que ela vai lá e vai tirar todos os dias. Então, resumindo, e aí eu como presidente da Associação Comercial, a gente diz assim, a gente tinha que estar seduzindo, que estar falando para as pessoas, vá lá, compre, já repeti, já disse isso aqui, mas eu tenho uma responsabilidade que me obriga a me direcionar da seguinte maneira, a gente quer aonde todo mundo tenha uma capacidade de compra, mas contínua, não é comprar agora e depois não poder comprar porque está no SPC, está no Serasa e não poder fazer ir para frente. A gente tem que ter uma tranquilidade e é da minha personalidade fazer isso. Então eu falo até para as pessoas, se for pegar dinheiro emprestado, faça uma avaliação, qual que é a financeira, o banco que está pagando, porque tem uma diferenciação monstruosa entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, esses bancos estatais que são até obrigatoriamente de fazer uma taxa menor do que essas financeiras que tem gente na porta entregando cartãozinho a todo mundo. Então recorra, faça uma avaliação maior, faça uma avaliação melhor. Comprar, se tiver a possibilidade de comprar à vista, vá lá, junte o dinheiro com a família, tudo compre à vista, não se endivide, porque tem um componente de custo dentro de qualquer produto que é comprado a prazo. Professor Wesley, ainda nessa linha, porque estamos sem tempo já, intensivão, assim, aulinha muito resumida. O que mais se pode fazer para o sujeito, nesse momento, não cair em armadilhas? Olha, nesse momento que nós, pelo menos uma propensão que eu vejo do comércio, vai ser justamente atrair o cliente de qualquer forma, né? Então, por exemplo, facilidades no pagamento. Você vê o produto, às vezes o produto em várias lojas, em vários locais diferentes, né? Bater perna, como nós costumamos aqui no Acre chamar, ela já não vai ser uma opção, mas uma obrigatoriedade. Pichinchar. Né? E uma coisa que brasileiro, acriano menos ainda, é acostumado a negociar preço. A gente não vê isso, nós vemos um congelamento do preço em que ele não muda de forma alguma. A gente chega assim, deu 300, coloca 280 aí, né? Diminui essa margenzinha aí para a gente fazer por 280, né? Porque lá no outro está 280, mas eu queria comprar aqui com você. Quem troca de celular todo ano, professor? Nem pensar, então. Muito menos a prazo. Porque, assim, infelizmente, nós temos uma situação... Infelizmente, né? Porque eu digo infelizmente porque não a beneficia o nosso Estado. Um aumento demasiado do comércio eletrônico, né? Então, assim, nós temos produtos que normalmente não enfrentam estrada, não enfrentam rio, não enfrenta diversos quilômetros de distância, então ele vai ser mais barato. Então a pessoa entra Olha, até o Narciso, que costumava todo ano querer se modernizar, colocando
um aparelho novo, parou com isso. Em virtude dessa crise, ele parou. Está com o dele tem bem 2 anos. Muito Então, ao contrário, eu evoluí. Então agora o telefone de última geração. Então, assim, as pessoas elas têm esse tipo de comportamento porque é o comportamento natural do consumidor. É tentar buscar, é tentar maximizar, ou seja, a vontade que ela tem de adquirir aquilo e com o mínimo de dinheiro que ela gaste possível para isso, né? Só que quando o cidadão faz isso, o americano ele tem uma coisa muito legal e ruim ao mesmo tempo. Quando ele vê um produto chinês, eles têm uma filosofia bem patriota, né? Quando eles veem um produto chinês, eles dizem o seguinte, olha, se você vê um produto chinês, não compre. Porque automaticamente, quando você compra um produto chinês, você está tirando o dinheiro, você está tirando o emprego de um americano. Então, assim, o que eu diria para o consumidor, a situação está difícil, tá, mas quando você faz isso, verifique se a diferença é muito grande, porque entanto, às vezes eles instalam várias fábricas na China, porque a mão de obra é mais barata. Os americanos. Não, justamente isso. Mas eu estou falando para uma situação aqui do nosso Acre, né? Que, assim, verifica um preço, às vezes a diferença é pequena. Eu tomei um susto comprando uma mochila para o meu filho e descobri que uma loja aqui de material escolar grande, a diferença era de R$20. Esperei quase 2 semanas. Se eu tivesse ido na loja, eu tinha pego na hora, né? E ainda teria dado o lucro. Comprou pela internet. Comprei pela internet e a diferença era só de R$20. Ok. Nós estamos chegando ao final do programa. Jurilande, 30 segundos para suas considerações. 30 segundos para mim é pouco, mas vamos lá. A gente estamos aqui reunidos e buscando esclarecer para a população uma realidade que existe, que independe da nossa vontade. Nós queríamos estar aqui e já estivemos falando coisas positivas, falando e deixando a coisa lá para cima. Mas a realidade, ela é muito, muito preocupante. E a gente que tem essa função de estar gerenciando, de estar administrando uma associação que contempla todos os nossos empresários do Acre, a gente fica preocupado e pede a todos os empresários que também estão preocupados, e eles, como eles são consumidores dos consumidores, sabe, que busque hoje é uma reflexão e ver o que é que pode fazer até para fazer com que a população, aquele agente que vai buscar lá na sua loja uma coisa, possa se realizar de uma maneira tranquila e que tudo dê certo no final. Aliás, na CISOS 1000, no segundo trimestre de 2016, a gente podia voltar a se reunir aqui para falar sobre esse mesmo tema, fazer essa avaliação do decorrer do tempo. Eu vi uma frase, só para mim, eu vi uma frase que eu queria falar ela aqui, que eu acho, assim, um título, a tempestade perfeita que nós estamos vivendo. É a junção de 4 elementos. E é muito importante a população, porque nós não falamos aqui, enquadramos dentro da coisa que está acontecendo, que é a parte política, que ele fala assim, combina rajadas políticas, granizos econômicos, gigantesco onda de corrupção e ventos de impeachment. Então essas 4 coisas que estão acontecendo simultaneamente direcionam essa crise e faz com que a gente venda este pessimismo que nós fizemos aqui. Tá certo. Professor Wesley, 30 segundos. Olha só, em relação ao Brasil, essa crise que nós estamos tendo, está sendo feita alguma coisa, ao contrário dos outros países. Então, assim, o momento é aguardar, não tem outra coisa. É esperar a planta crescer. Plantou, vamos esperar crescer. Não tem perspectiva, mas a semente está sendo plantada, aos poucos, mas vai estar tendo. Outra coisa em relação ao Brasil, enquanto essa questão política não for resolvida, infelizmente, não vamos fazer com que essa nossa carrocinha ela ande suficientemente rápido. É a chamada estabilidade política. Essa questão de impeachment, a questão de presidente de Câmara. Enquanto não resolver esse grande problema, eu não vejo uma solução boa. Em relação ao Acre, como eu falei que a grande parte aqui do trabalhador e da renda maior também é do servidor público, então, assim, existe um pessimismo exacerbado. Está muito pessimista. Então, assim, vamos deixar um pouquinho essa questão de que não é o momento e ajuda o comércio também. Você, automaticamente, ao se comprar uma coisinha aqui no nosso estado, você está dando um emprego para criando, né? E você está adiando, ou então diminuindo o período que essa crise vai estar aqui. E realmente, ano que vem, ano de eleição, né? E aí nós vamos realmente verificar e... basicamente, também é o ano do planejamento e da execução dos orçamentos, tanto estadual como federal, né? Então, nós vamos ver exatamente o que vai acontecer. Antes de você mandar desligar os telefones... Os telefones? Os microfones? Os microfones, eu vou dizer qual foi a conclusão que eu tirei disso aqui. É que a única notícia boa
com relação às nossas crises vem da pior solução. É que a economia do Estado do Acre é salva pelo poder público. Ou seja, é um regime capitalista onde a salvação É o setor É o público. setor público. é o setor público. do Estado. Osmi, você tem alguma coisa a dizer? Não, também? eu continuo otimista. Acho que como aconteceu no passado, Cuidado que senão vou dizer porque é que você é otimista. Eu vou já dizer. como aconteceu Não me no provoque. passado, nas várias crises, o Brasil superará essa crise. Obrigado, Osmi. Obrigado, Narciso Mendes. Em especial aos nossos convidados, o empresário Jurilândia Aragão, ao professor Wesley Brito e a você que nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, Canal 8, todas as sextas-feiras a partir de 7h15 da noite, enquanto durar o horário de verão, ou durante a reprise do programa, também às 7h15 da noite, aos sábados. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.